Billy Graham, conhecido como evangelista do século XX, pregou a aproximadamente 200 milhões de pessoas desde o início de seu ministério, em aproximadamente 200 nações. Ele dizia que o grande segredo para se alcançar sucesso num trabalho evangelístico era a oração e o preparo desses grupos de trabalho. E é justamente isso que vamos discutir nesse seminário, chamado de Evangelismo Multiplicador, onde vamos debater, discutir e aprender técnicas fundamentais para a prática do evangelismo, seja ele individual ou em massa, objetivando o crescimento da Igreja de Cristo, com interação e unção do Espírito Santo de Deus. Como? Quando? Por quê? Vejam neste rápido documentário a história de John Harper, um pregador batista a caminho de Chicago a bordo do Titanic. Naquela noite, com a tragédia acontecida, John Harper demonstrou coragem, ousadia e fidelidade ao nosso Mestre Celestial. Um relato extraordinário de um homem que não mediu esforços para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, mesmo estando aquele navio em declínio, em pleno declínio, nas águas congelantes do Atlântico Norte. E mesmo diante daquele quadro de terror, Harper manteve firme a sua fé em Jesus Cristo e pastoreou e evangelizou os desesperados passageiros enquanto o Titanic afundava. John Harper mergulhou na morte, nas águas congelantes do Atlântico Norte, mas com a certeza de que estaria com os salvos na glória de Deus. No dia 10 de abril de 1912, o navio Titanic partiu de Southampton, no Reino Unido, para sua viagem inaugural. 4 dias após iniciar a viagem, o Titanic bateu em um iceberg às 23 horas e 40 minutos e naufragou, entrando de maneira triste na história como a maior catástrofe marítima de todos os tempos, ceifando a vida de 1.517 pessoas. Entre as milhares de pessoas que perderam suas vidas no trágico acidente, estava o reverendo John Harper, que viajava para fazer uma visita e pregar na Moody Church em Chicago, nos Estados Unidos. Porém, devido ao trágico fim da viagem inaugural do Titanic, Harper nunca chegou ao seu destino, mas teve os momentos finais do navio como seu último campo evangelístico. John Harper nasceu em uma família de cristãos devotos em 29 de maio de 1872 em Renfrewshire, na Escócia. Aos 13 anos, professou a fé em Cristo e começou a se dedicar às Escrituras. E o seu zelo pelas almas era tão intenso que aos 17 anos já estava pregando nas esquinas de sua cidade natal, enquanto se sustentava trabalhando em uma fábrica local. Depois de pregar na rua por 5 ou 6 anos, ele foi ouvido pelo reverendo Carter, da Missão Batista Pioneira em Londres, que o convidou a trabalhar em tempo integral em Govan, na Escócia. Fundador da Igreja Batista no bairro Plantação de Glasgow, onde ele ministrou durante 13 anos, o reverendo John Harper, até os últimos momentos de sua vida, falou do amor de Cristo. Na época de sua viagem a Chicago, Harper havia decidido reservar passagem no navio RMS Lusitânia, mas com o cancelamento da viagem desse navio, reservou passagens de segunda classe no próximo navio que partiria para os Estados Unidos. Então, em 10 de abril de 1912, ele embarcou no RMS Titanic junto à sua filha de 6 anos, Annie Jessie, e sua sobrinha, Jessie Wills Leite. Então, na noite de 14 de abril, o reverendo Harper foi despertado pelo som do iceberg rasgando o casco do navio. Ele acordou sua filha e envolveu-a em um cobertor. E quando se tornou evidente que o navio afundaria, com lágrimas nos olhos, ele a beijou e disse-lhe que ela o veria novamente um dia. E a entregou, junto de sua sobrinha, a um tripulante que as colocou em um bote salva-vidas. Como Annie e Jessie entraram no bote salva-vidas e estavam em segurança, Harper virou-se e olhou para o seu novo campo de missão.
o grande número de pessoas que teriam poucos momentos de vida por causa do naufrágio. Então ele gritou: mulheres, crianças e os que não são salvos, entrem nos barcos salva-vidas. Depois, Harper correu pelo convés, implorando às pessoas que se entregassem a Cristo. E com o navio afundando, ele solicitou a orquestra do Titanic para tocar o hino Mais Perto Quero Estar. Ajuntando as pessoas a seu redor, ele então se ajoelhou e, com alegria santa em seu rosto, ergueu os braços em oração. Testemunhas relatam que após o navio se partir e cerca de 1.500 pessoas serem lançadas às águas geladas do mar, o reverendo Harper passou seus últimos momentos nadando de pessoa para pessoa, perguntando sobre o estado de suas almas e proclamando a verdade do Evangelho, especialmente por meio de Atos, capítulo 16, versículo 31. Harper nadou até um homem que estava agarrado a um pedaço dos destroços e lhe perguntou: "Você está salvo?" O homem respondeu que não. Ao ouvir isso, o reverendo Harper tentou levar o homem a Cristo, mas o homem recusou. Reverendo Harper tirou o colete salva-vidas e deu-o para o homem e disse: "Vista este colete, você precisa disso mais do que eu." E continuou nadando em direção aos aflitos e atemorizados que se agarravam aos destroços naquelas águas geladas e os evangelizava. Um pouco mais tarde, Harper voltou a esse homem e tentou novamente o conduzir a Cristo, mas dessa vez começou a sucumbir à hipotermia. Suas últimas palavras para esse homem foram: "Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, você e sua família." Finalmente, quando a hipotermia o imobilizou, John Harper afundou nas águas e passou para a presença do Senhor Jesus. Ele tinha 39 anos. A história do reverendo John Harper só se tornou conhecida porque 4 anos mais tarde, um jovem escocês chamado Aquila Webb levantou-se em uma reunião em Hamilton, no Canadá, e deu o seguinte testemunho: "Sou um sobrevivente do Titanic. Quando eu estava boiando sozinho, segurando-me em um pedaço do mastro do navio naquela noite horrível, as ondas trouxeram para perto de mim o Sr. John Harper, de Glasgow, que também estava se segurando em um pedaço dos destroços. 'Amigo', disse ele, 'você é salvo?' 'Não', eu respondi, 'não sou.' E ele continuou: 'Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo.' As ondas o carregaram para longe, mas por mais estranho que possa parecer, as ondas o trouxeram de volta um pouco mais tarde. E ele disse: 'E agora, você está salvo?' 'Não', eu disse, 'não posso dizer honestamente que esteja.' Ele disse novamente: 'Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo.' Alguns segundos depois, ele afundou. E ali sozinho naquela noite, e com 2 milhas de água debaixo de mim, eu criei que Jesus é o meu único Salvador. Eu sou o último convertido de John Harper. Em um tributo a Harper, que foi publicado em 1912 sob o título Os 3 Temas de um Herói, William Andrew, de Glasgow, apontou que os 3 temas da pregação de Harper haviam sido: a cruz de Cristo, a maravilhosa graça de Deus para o homem e a vida iminente de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse trágico acidente, morreram 1.517 pessoas. Entretanto, através do grande amor de um evangelista pelas almas perdidas, muitos destes puderam conhecer e aceitar a Jesus como único Salvador. E hoje, moram nas mansões celestiais.